Se a sequência AN sobre BN for uma sequência limitada, com a série BN sendo absolutamente convergente, então a série AN é absolutamente convergente. Bom, e uma vez que a série é absolutamente convergente, você já pode concluir que ela é convergente, tá? Porque toda série absolutamente convergente é convergente. Por exemplo, série 1 sobre 2n ao quadrado menos n é convergente? Então você, quando calcula o limite aqui do termo geral da série, você vê claramente que esse limite é zero. Eu sugiro que vocês sempre façam isso no primeiro momento. Calcula o limite do termo geral. Se não for zero, você já sabe que a série diverge. E aí, se for zero, não significa nada, aí você tem que usar algum outro critério para analisar a convergência da série. Então a gente lembra que a série 1 sobre n ao quadrado converge. E aqui a gente tem a série 1 sobre 2n ao quadrado menos n. De alguma maneira faz lembrar, porque você tem n ao quadrado no denominador. E aí o que você vai fazer é usar esse teorema tomando como série Bn essa série aqui 1 sobre n ao quadrado, porque observe que aqui no teorema você tem uma série Bn que é absolutamente convergente. Essa aqui é absolutamente convergente. Então ela vai fazer o papel de Bn, da série Bn. E aqui, ó, se a sequência AN sobre Bn for limitada, então a série AN é absolutamente convergente. No caso aqui desse exemplo, quem está fazendo o papel de AN é 1 sobre 2n ao quadrado menos n. Porque perceba que aqui nesse teorema, o final dele, a tese dele, é a convergência absoluta da série AN. Então é um critério para fazer com que você conclua que a série AN é absolutamente convergente. Então você tem uma série que você quer saber se é absolutamente convergente, no caso é essa aqui. E você vai usar esse resultado, onde a n é 1 sobre 2n ao quadrado menos n e bn é 1 sobre n ao quadrado. Então o primeiro passo é você identificar quem é quem, em cada exercício, em cada exemplo. Quem é quem com relação a esse teorema 19. Quem é a série Bn, quem é a série AN e como que vai ficar a n sobre Bn. Esse é o primeiro passo. Feito isso, fica fácil. Aqui nesse caso, eu já sei que a série 1 sobre n ao quadrado é absolutamente convergente. Então agora eu vou descobrir se essa sequência aqui, ó, se ela é limitada ou não. Qual é a estratégia que eu posso usar para saber se ela é limitada ou não? Saber se existe o limite dela. Por quê? Porque eu sei que se existir o limite, então ela é limitada. Porque toda sequência convergente é limitada. E é isso que foi feito aqui. Ó, limite de AN sobre Bn. Isso é o limite de n ao quadrado sobre 2n ao quadrado menos n. Colocando n ao quadrado em evidência no numerador e no denominador, vai ficar limite dessa expressão aqui. Ó. Vai simplificar o n ao quadrado e vai sobrar isso aqui. O limite disso aqui, quando n tende ao infinito, é 1 sobre 2. Ou seja, existe o limite dessa sequência aqui. Ou seja, ela é uma sequência convergente, mas toda sequência convergente é limitada. Então eu tenho exatamente essa situação aqui, ó. A sequência n sobre bn limitada e a série bn absolutamente convergente. Qual é a conclusão? Que a série AN é absolutamente convergente. Perceba que AN é o que está aqui em cima, ó, nessa divisão, é o numerador. Então aqui nesse caso, que está em cima, 1 sobre 2n ao quadrado menos n. Conclusão, a série 1 sobre 2n ao quadrado menos n é absolutamente convergente e, portanto, é convergente. Um outro exemplo, se vocês tiverem que responder a essa pergunta aqui. Será que essa série converge? Como que você pode fazer usando esse teorema para responder a essa pergunta? Olha, você sabe que a série 1 sobre n elevado a 5 converge, certo? Agora você vai fazer a sequência 2 sobre n a 5 mais 2n ao cubo mais n
dividido por 1 sobre n elevado a 5. Isso aqui tudo é uma sequência, tá? Se eu boto parênteses aqui, isso aqui é uma sequência. Se eu provar que essa sequência é limitada, então, pelo teorema que eu acabei de ver com vocês, essa série é convergente. Porque essa sequência, essa série aqui, ela é absolutamente convergente. Posso até colocar aqui entre parênteses, ela é convergente absolutamente. Sem módulo ou com módulo é a mesma coisa, mas eu vou deixar explícito aqui que é absolutamente para ficar claro que eu estou usando aquele teorema. Então, para mostrar que essa sequência aqui é limitada, qual a estratégia? Mostrar que existe o limite dela. Mostrar que ela é uma sequência convergente. E aí vou usar o fato de que toda sequência convergente é limitada. Então, para calcular esse limite, eu vou primeiro fazer essa conta, eu tenho uma divisão de frações, e aí eu posso colocar n elevado a 5 em evidência, em cima e embaixo, fazer essa conta, e aí vai cancelar o n elevado a 5 do numerador com do denominador. Qual é o limite disso quando n tende ao infinito? 2. Na verdade, o que importa para mim não é nem que seja 2, é só que exista o limite. Então eu tenho todas as hipóteses do teorema 19. A série Bn absolutamente convergente e a sequência n sobre Bn limitada. Tá? Então a série AN é absolutamente convergente. Aqui eu fiz 5, então eu vou dividir por 1 sobre n elevado a 5. Se fosse 10, eu ia dividir por 1 sobre n elevado a 10. Se fosse 33, eu ia dividir por 1 sobre n elevado a 33. E assim por diante. Então você vê que é uma quantidade bem grande de séries que a gente pode agora descobrir que converge utilizando esse critério. Então vocês mesmos podem criar exemplos. Então, pessoal, agora aqui um outro critério, conhecido como critério ou teste de D'Alembert ou da razão. Ele diz o seguinte: seja n uma série tal que a n é diferente de zero para todo n natural. Se existem C real e n0 natural, tal que módulo de AN mais 1 sobre AN é menor ou igual que C, onde esse C é menor do que 1, se isso acontece para todo n maior ou igual que n0, então a série AN converge. Uma maneira de acontecer isso aqui, ó, é essa que está entre parênteses. E limite de módulo de AN mais 1 sobre AN seja um número L menor do que 1. Na prática, nos exercícios, é sempre isso aqui que vai acontecer. Você vai ter uma série AN que você vai verificar se converge ou não. Quando você for usar esse teste aqui, o teste da razão, o que você vai fazer? Você vai calcular o limite de AN mais 1 sobre AN. Se esse limite for um número menor do que 1, você vai poder concluir que a série AN converge. Porque se esse limite aqui for um número L menor do que 1, então isso que está aqui acontece. Ó. Por outro lado, se esse limite for um número maior do que 1, então a série AN é divergente. No caso desse limite ser igual a 1, o teste é inconclusivo, da mesma forma que aconteceu com o teste da raiz. E da mesma forma você pode pegar esses dois exemplos, iguais aos exemplos do teste da raiz, a série 1 sobre n e a série 1 sobre n ao quadrado. Eu quero que vocês façam isso, demonstrem, mostrem que esse teste é inconclusivo no caso desse limite ser 1, tomando essas duas séries aqui como contra-exemplo. E aqui estão 3 vídeos demonstrando esse corolário 10. No primeiro vídeo é provado essa parte aqui. No segundo vídeo é provado esse caso particular aqui, mostrando que se isso aqui acontece, então isso acontece, e portanto, pelo primeiro item, a série AN é convergente. E no terceiro vídeo é demonstrado que se esse limite de módulo de AN mais 1 sobre AN é maior do que 1, então a série AN é divergente. Então vocês podem dar uma olhada lá depois para ver a demonstração. Esse exemplo aqui é um exemplo de aplicação desse corolário. Você tem a série menos 1 elevado a n mais 1 vezes n, tudo isso dividido por 2 elevado a n.
O que você vai fazer aqui aplicando o teste da razão? Você vai calcular o limite de módulo de AN mais 1 sobre AN. Então, como eu quero calcular o limite dessa expressão, o que eu vou fazer antes de calcular o limite é deixar da forma mais simplificada possível essa expressão. Essa expressão aqui é o AN, tá? Tudo isso que está aqui, o termo geral da série é o AN. Onde tem N, eu vou colocar N mais 1, porque veja que aqui eu estou no numerador com A índice N mais 1. Então eu vou olhar para cá e vou substituir N por N mais 1. E vou obter essa expressão que está aqui, ó. Tudo isso aqui. Como vai ser uma divisão de frações, aqui já foi colocado vezes inverso da de baixo. A de baixo é a N. Então, vezes o inverso dessa expressão aqui, ó. E aí, fazendo as contas, aqui é simplesmente conta mesmo, matemática básica, você obtém essa expressão, n mais 1 sobre 2n. Então, o limite de módulo de AN mais 1 sobre AN nada mais é do que o limite de n mais 1 sobre 2n. Colocando n em evidência no numerador e no denominador, você prova facilmente que esse limite é igual a meio, ou seja, que é menor do que 1, e portanto pode concluir que a série converge. Então veja que você trabalha com o módulo de AN mais 1 sobre AN para concluir que a série AN converge. Como? Calculando o limite de módulo de AN mais 1 sobre AN, mostrando que esse limite é um número menor do que 1. Tá, ó, você poderia pensar assim, como que eu sei que eu vou usar o teste da razão e não o teste da raiz? Quando você olha para o denominador, você pode pensar em usar o teste da raiz, porque você tem n no expoente. Então, quando você fizer a raiz de índice n, vai cancelar. Só que o problema é que aqui tem n mais 1 no expoente, então não vai ser simples utilizar o teste da raiz aqui. E aí você vai usar então o teste da razão. Vamos simplificar as coisas aqui quando você usa o teste da razão. Mas aí é uma questão de prática mesmo. Você tem que tentar um teste, se não der, você tenta outro. Por isso que é importante fazer bastante exercício, para você pegar o jeito de qual teste utilizar. Esse exemplo aqui é bastante interessante. Exemplo 9. Para quais valores de x a série n ao quadrado vezes x elevado a n é convergente? E para quais valores é divergente? Então veja que aqui o x é uma incógnita, é um número real. Você quer saber para quais valores de x essa série converge e para quais diverge. Vou aplicar o teste da razão. Vou calcular o limite de módulo de AN mais 1 sobre AN. Antes de calcular o limite, eu vou simplificar ao máximo essa expressão. Como que eu faço isso? AN mais 1. Eu olho para cá e substituo n por n mais 1. Vai ficar n mais 1 ao quadrado vezes x elevado a n mais 1. E embaixo a n. Isso tudo aqui é o AN. Então essa parte aqui é só repetir. N ao quadrado vezes x elevado a n. E aí são continhas. O que é n mais 1 ao quadrado? É n ao quadrado mais 2n mais 1. Quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E o que é x elevado a n mais 1? É x elevado a n vezes x. Fazendo essas continhas aqui, simplificando, isso eu deixo para vocês fazerem, você obtém essa expressão que está aqui, colocando já o x em evidência. Bom, isso eu posso quebrar em dois módulos. Módulo de x vezes módulo dessa expressão que está entre parênteses. Só que perceba que essa expressão que está entre parênteses é positiva. Então eu não preciso colocar módulo, por isso que aqui não foi colocado módulo. E o que eu quero? Eu quero calcular o limite dessa expressão aqui. Limite de 2 sobre n é 0, de 1 sobre n ao quadrado é 0, de 1 é 1. Então o limite dessa expressão aqui, que está entre parênteses, é 1. Então o limite de toda essa expressão aqui é módulo de x vezes 1, que é módulo de x. E o que eu sei? Que se o limite dessa expressão aqui for maior do que 1, a série diverge, e se for menor do que 1, a série converge. Ou seja, eu sei que se módulo de x é menor do que 1, então a série converge,
e se módulo de x for maior do que 1, então a série diverge. Então aqui eu descobri quando a série converge e quando ela diverge, e sempre apareceu aqui módulo de x menor que 1 ou maior que 1, sempre diferente de 1. Mas o que acontece se for igual a 1? Porque se for igual a 1 eu não posso usar esse critério. Esse critério é inconclusivo no caso do limite ser igual a 1, ou nesse caso, no caso de módulo de x ser igual a 1. E aí você tem que então analisar o caso de módulo de x ser igual a 1. Tem duas possibilidades. Se módulo de x é igual a 1, então x é igual a 1 ou menos 1. Se o x for 1, então aqui vai ficar, a série vai ficar n ao quadrado, que a gente já sabe que diverge. E como que eu posso justificar que diverge? Limite de n ao quadrado não é zero, é mais infinito. Então, se x é igual a 1, essa série aqui diverge. E se o x for menos 1? Então aqui vai ficar menos 1 elevado a n, essa expressão que está aqui. Qual é o limite de menos 1 elevado a n vezes n ao quadrado? Não existe. Como que você pode ver que não existe? Se você pega a subsequência dos termos de índice par. Imagina só que n é par. Quanto que é menos 1 elevado a n? É 1. Então vai ficar n ao quadrado. Qual é o limite de n ao quadrado quando n tende ao infinito? É infinito. Então essa sequência, menos 1 elevado a n vezes n ao quadrado, tem uma subsequência que não converge. A subsequência dos termos de índice par. Portanto, eu já posso concluir imediatamente que essa sequência aqui não converge. E se não converge, o limite não é zero. E se o limite não é zero, a série diverge. Conclusão, se x é menos 1, então a série diverge. Esse exemplo, então, é um bom exemplo de aplicação do teste da raiz. Esse raciocínio que está aqui, você pode utilizar no caso de o x ser um número fixo dado. Imagine que em vez de n ao quadrado vezes x elevado a n, fosse dado, por exemplo, a série assim, ó, n ao quadrado sobre 2 elevado a n. Esse é um caso particular desse visto no exemplo 9. É o caso em que o x é igual a meio. E aí, nesse caso, como meio é menor do que 1, módulo de meio é igual a meio, que é menor do que 1, então a série converge. Mas você poderia fazer exatamente esse raciocínio que foi feito aqui, nessa linha, e nessa outra linha aqui, nesse caso aqui. Então, nesse caso, o AN seria n ao quadrado sobre 2 elevado a n. Então aqui perceba que vocês podem criar exemplos também para vocês estudarem. Não precisa ficar dependendo de lista ou de exemplos, exercícios dados em livros. Vou deixar esse exercício aqui para vocês. Para quais valores positivos de x a série n vezes x elevado a n converge? E para quais valores diverge? Exatamente a mesma pergunta no caso da série x elevado a n sobre n fatorial. E também a mesma pergunta, ou seja, para quais valores de x positivos a série converge e para quais diverge, no caso dessa série aqui. Aqui, ó, no denominador, vamos fazer uma correção porque teve um probleminha aqui de digitação, é n elevado a 3n, tá bom? No denominador ali. Esse limite aqui, nesse caso desse exemplo 9, deu o módulo de x. Poderia ter dado algo diferente. Poderia ter dado, por exemplo, 2 vezes módulo de x. E aí o que você vai fazer? Bom, se 2 vezes módulo de x é menor que 1, então a série converge. Se 2 vezes módulo de x é maior do que 1, então a série diverge. Mas você tem que deixar a resposta em função de x. Módulo de x menor que meio. Então a série converge. E aqui é a mesma coisa. Se módulo de x é maior que meio, aqui é o então, na verdade, né? Então a série diverge. O que significa dizer que módulo de x é menor que meio? Significa que o x é maior que menos meio e menor que meio. Em vez de escrever assim, eu posso escrever assim. Se x é maior que menos meio
e menor que meio, então a série converge. E agora o que significa módulo de x maior que meio? Módulo de x maior que meio significa que x é menor que menos meio ou x é maior que meio. Então, em vez de escrever assim, eu posso escrever assim. Tá? Não vou escrever aqui, mas seria colocar assim: se x é menor que menos meio ou x é maior que meio, então a série AN diverge. Aqui eu tenho o critério de Leibniz, mais um critério para analisar a convergência de série. Esse critério também é chamado de critério das séries alternadas, ou critério de Leibniz para séries alternadas. Por que séries alternadas? Porque são séries em que o termo geral aqui tem essa expressão menos 1 elevado a n mais 1. O sinal aqui vai mudando conforme o valor do n. Mais 1, menos 1, mais 1, menos 1. Tá? Depende de o n, se o n é par ou ímpar. Então vai alternando o sinal do termo geral aqui. Por isso que se chama série alternada. Então sempre que você tiver uma série alternada, ou seja, uma série com essa cara aqui, menos 1 elevado a n mais 1 vezes a n, você pode tentar utilizar o critério de Leibniz para verificar se a série converge ou não. Na verdade, para verificar se a série converge, porque esse critério aqui é um critério de convergência. O que diz esse critério? A sequência n tem que ser uma sequência monótona não crescente e tem que ser com todos os termos dela positivos, ou pelo menos positivos para n suficientemente grande. Então aqui para simplificar foi colocada n maior que zero para todo n natural, mas poderia ser a n maior que zero para todo n maior ou igual que um certo n0. E limite de AN, quando n tende a infinito, ser zero. No caso de AN cumprir todas essas condições, ser monótona não crescente, AN maior que zero para todo n e AN convergir para zero, caso essas três condições sejam satisfeitas, então você pode concluir que a série menos 1 elevado a n mais 1 vezes a n é convergente. Então veja que essa aqui, por exemplo, essa questão aqui, item 3, do exercício que ficou para vocês, aqui você tem uma série alternada. A princípio você pode usar tanto o critério da razão como o critério de Leibniz para estudar a convergência dessa série. Nesse exemplo que eu fiz aqui com vocês, aqui também, aqui você tem uma série alternada. Quem que seria o AN aqui? N sobre 2 elevado a n. É o que está multiplicando com o menos 1 elevado a n mais 1. Então, o AN é n sobre 2 elevado a n. Mas percebam que para provar a convergência da série utilizando o critério de Leibniz, você tem que provar que a sequência n sobre 2 elevado a n, vou escrever ela aqui, n sobre 2 elevado a n. Você tem que provar que ela é uma sequência não crescente, que ela é uma sequência com todos os termos positivos e que ela é uma sequência que converge para zero. Se essas três condições forem satisfeitas, então você vai poder concluir que a série menos 1 elevado a n mais 1 vezes n sobre 2 elevado a n é convergente. Ou você pode utilizar o teste da razão, como foi feito aqui. Então percebam que não existe só um critério para analisar a convergência de uma série. Algumas vezes você pode usar mais de um critério. Tem um vídeo onde eu demonstro esse teorema. Depois, se você tiver interesse, pode dar uma olhadinha lá na demonstração. Então aqui vamos ver esse exemplo bem simples de uma série alternada. Menos 1 elevado a n mais 1 sobre n. Você pode se perguntar assim, mas será que isso aqui está realmente com a cara da série lá do teorema? Menos 1 elevado a n mais 1 vezes a n. Então vocês têm que identificar quem é o AN em cada caso que você estiver analisando. Menos 1 elevado a n mais 1 sempre vai aparecer. O problema vai ser o AN. Quem que é o AN aqui? É 1 sobre n. Por quê? Eu posso escrever essa expressão aqui como menos 1 elevado a n mais 1 vezes 1 sobre n. Então quem está fazendo o papel do AN é 1 sobre n.
Aí eu tenho que ver se essas condições do teorema 20 são satisfeitas. Repetindo, a sequência n tem que ser não crescente, a n maior que zero para todo n e limite de a n ser zero. São 3 condições. Claramente isso se satisfaz aqui. Veja só. Claro que a sequência 1 sobre n é decrescente. Como que você prova isso? É bem fácil. Eu vou comparar a n mais 1 com a n, tá? A n mais 1 é 1 sobre n mais 1, que obviamente é menor que 1 sobre n. Mas 1 sobre n é a n. O que eu provei aqui? Que a n mais 1 é menor que a n. Ou seja, a sequência a n é decrescente. Cada termo é menor que o anterior. É uma sequência decrescente. Se é decrescente, é não crescente, não cresce. Cumpriu essa primeira condição. Será que cumpre a segunda? A n ser maior que zero? Claro que cumpre. 1 sobre n é sempre positivo. E a terceira? A terceira condição é que limite de a n seja zero. A gente já sabe que limite de 1 sobre n é zero. Então todas as condições do teorema foram satisfeitas e, portanto, você tem a tese do teorema. Qual é a tese do teorema? Que a série menos 1 elevado a n mais 1 vezes a n é convergente. Então aqui eu concluo que a série menos 1 elevado a n mais 1 sobre n é convergente. E aqui, gente, eu tenho um exemplo muito bom que mostra que se uma série é convergente, ela não é necessariamente absolutamente convergente. Porque, lembrando, uma série AN é absolutamente convergente quando a série módulo de AN converge. Essa é uma série convergente, pelo critério de Leibniz. Será que quando eu coloco módulo converge? Não, porque vai ser o quê? Se eu coloco módulo aqui, ó, é a série harmônica, que não converge. Então essa é uma série convergente, mas que quando você coloca módulo aqui no termo geral, ela deixa de ser convergente. Quando você vem aqui e coloca módulo aqui, aí ela não é convergente. Ou seja, é uma série condicionalmente convergente. Então aqui fica esse exercício para vocês, analisar a convergência da série menos 1 elevado a n vezes n mais 2 sobre n que multiplica n mais 1. Aqui é o seguinte, ó, deixa eu fazer um comentário aqui. Veja que aqui você tem menos 1 elevado a n e no critério de Leibniz é menos 1 elevado a n mais 1. Não se preocupem com isso. Qual é a diferença entre menos 1 elevado a n mais 1 e menos 1 elevado a n numa série? É só quais termos vão ser positivos e quais vão ser negativos. Por exemplo, se você escreve assim, o primeiro n é 1, certo? Então aqui vai ficar 1 mais 1 no expoente, que é 2. Então menos 1 elevado a 2 é 1, esse primeiro aqui, ó, 1 positivo. Agora se for n, vamos imaginar que não tem esse 1 aqui, se for só n, é menos 1 elevado a 1, o primeiro termo, que é menos 1. Aí o primeiro é negativo, aqui nessa parte. Mas não vai mudar nada se a série converge ou não converge. O sinal, se o primeiro é positivo ou o primeiro é negativo ou vice-versa, isso não muda nada com relação à convergência ou divergência da série. Então não se preocupem com isso aqui. Ah, que deveria ser n mais 1 para aplicar o critério de Leibniz. Não, pode ser só n também, não tem problema nenhum. Então o que você tem que fazer? Chamar essa expressão aqui de AN, tudo isso aqui é AN, e aí verificar se a sequência AN é não crescente, se todos os termos são positivos e se essa sequência aqui converge para zero. Se essas três condições forem satisfeitas, então, pelo critério de Leibniz, a série converge. E a mesma coisa para essa série aqui, eu quero que vocês façam aqui também. A série menos 1 elevado a n vezes raiz enésima de 2 sobre n. É convergente ou não?